Yes, amém. Você está feliz por estar aqui, cara? Estou muito feliz. Privilégio para mim estar falando para vocês essa noite. Os pastores Pedro e Raquel, eles estão lá em Cajati, ministrando lá. Pessoal da caravana de Cajati. Tá aí, uma pessoa veio, glória a Deus. Amém? A gente abençoa eles também nessa noite. Cobrimos eles em oração, somos um com eles onde eles estão agora. Não esquece de orar pela volta deles, amém? O Gessé tá junto. Lembra de fazer isso. Cara, meu coração nessa noite está extremamente quebrantado. Eu confesso que por muitas vezes nessa semana eu tentei estruturar o que eu quero falar para vocês essa noite. Mas eu tive muita dificuldade de fazer isso, porque a todo tempo o Espírito Santo me quebrava. E ele falava: Paulinho, eu não quero métodos, eu não quero fórmulas. Eu quero que você fale do seu coração. Sabe, eu estou chorando já porque você não está ligado. A gente está vivendo uma estação lá em casa um pouco difícil. O Senhor tem tratado coisas nos nossos corações. E definitivamente eu tenho entendido que quando Deus deseja criar convicções profundas no meu coração e no seu coração, muitas vezes Ele vai te levar para um lugar onde você não vai ouvir nada, você não vai ver ninguém e você não vai ter nada ao seu redor. E lá em casa a gente está passando por um período mais ou menos assim. O que enche o nosso coração de paz é a certeza de que é o Senhor quem começou tudo isso. E Ele é fiel para completar a obra que Ele começou. E sabe, conversando com algumas pessoas, líderes e supervisores, a galera compartilhou a mesma coisa. Falou: cara, eu estou passando pela mesma coisa. Eu sinto que Deus está me levando para algum lugar e eu estou meio desnorteado, mas eu sei que Ele tá comigo e Ele está fazendo alguma coisa. Você se identifica com isso que eu estou falando? Amém? Erga a sua mão se você se identifica com isso. Yes, então essa noite é para nós. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Olha o inimigo se levantando. O Spotify está abrindo aqui, gente. Está amarrado, em nome de Jesus. Quero que você abra a sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 3. Essa passagem, ela tem queimado no meu coração dia e noite. Eu tenho acordado com ela, eu vou dormir com ela. Eu fecho meu olho, essa palavra me vem à mente. Eu abro meu olho, essa palavra vem à minha mente. E logo que a pastora Raquel comentou comigo sobre ministrar aqui, na hora o Senhor falou ao meu coração que esse deveria ser o nosso norte para essa noite. Você achou aí Filipenses 3? Amém? A gente vai ver a partir do verso 7. A palavra de Deus fala assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas o que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Sabe, no fim das coisas, quando Jesus voltar, o que realmente vai contar não é o tanto de coisas que você fez, não é o quanto você construiu com as suas mãos, não é nem o tanto de Bíblia que você conheceu ou o número de versículos que você decorou. Quando Jesus voltar, o que realmente vai contar é o quanto nós o amamos e como nós o amamos. Paulo, aqui em Filipenses 3, ele está estabelecendo para nós uma relação de valores completamente diferente daquilo que nós estamos acostumados. Paulo fala assim: eu conheci um homem e eu não sei o que está acontecendo, mas tudo que ele me pede eu quero dar para ele.
E quanto mais Ele me pede, mais eu dou. E eu não consigo parar de fazer isso. E Paulo fala assim: tudo que eu tenho, eu perdi para Ele. E Paulo fala: eu quero continuar perdendo, porque quanto mais eu perco, mais eu ganho. Quanto mais eu perco, mais eu ganho. Sabe, no fim, não vai ser sobre quantidade de visualizações, inscritos no YouTube, sentimentos, coisas que pessoas falaram. No final de tudo, vai ser o quanto nós amamos o amado da nossa alma. O que eu creio que nós vamos experimentar nessa noite, e o tema do que eu quero compartilhar com vocês é: viver é perder. Se você está anotando, quero que você escreva aí o título dessa noite: viver é perder. Sabe, eu falei que eu fiquei viajando nesse texto e ele me consumiu aí por muitos dias e ainda está na minha cabeça. E um dia orando, o Espírito Santo falou assim: Paulinho, você precisa voltar. E você precisa entender um pouco as coisas do início. E Jesus me levou lá para Gênesis. E nós vamos voltar para esse capítulo de Filipenses ainda hoje. Mas eu quero com você hoje entender, e eu creio que essa é uma noite onde Deus vai liberar 3 coisas sobre nós. Você está com uma expectativa no seu coração? Você está mesmo? Eu creio que 3 realidades vão vir sobre nós nessa noite. E eu quero compartilhar isso com você. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 2. Perdão, capítulo 3. Deus me levou a voltar nesse capítulo do início. Por quê? Porque Gênesis, porque mais do que a criação do mundo e a criação de todas as coisas, em Gênesis nós temos também um pouco, ou a gente consegue ter uma dimensão de todas as expectativas e as intenções do nosso Deus quando Ele nos criou. E sabe, cara, se a gente não tem um entendimento do tamanho da criação, do tamanho da bondade, do tamanho do amor que existiu em Deus, quando Ele foi começar tudo isso que a gente está vivendo hoje, a gente não entende muitas coisas que acontecem a partir daí. Então Gênesis capítulo 3 vai ser o nosso norte, para entender essas 3 coisas que eu creio que Deus vai liberar sobre nós. Amém? Você está comigo aí? Amém? Fala para quem está do seu lado aí: se liga, maluco. Não viaja. Não viaja. Caramba. Amém. Vai lá. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 6. A gente vai ler do 6 ao 8 por enquanto. A palavra de Deus fala assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo um homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Por enquanto até aqui. Eu quero conversar com vocês. A primeira coisa que eu quero entender com você, e que eu creio que Deus vai liberar algo sobre nós essa noite, ela tem a ver com os nossos sentidos. Repete comigo: sentido. Existe uma chave que a gente tem que entender nesse texto que nós acabamos de ler aqui de Gênesis 3. Sabe que o pecado, quando ele entrou com o homem, ou quando ele entrou no homem, a gente vê nessa história, Satanás oferece isso para a mulher. A mulher, ela pega, isso não sei se ela pegou, se ela ficou, enfim, olhando. Mas a chave para a gente entender o que acontece comigo e com você, que a gente não consegue se conectar com Deus, muitas vezes quando a gente quer. Quando ele estava orando no começo aqui, no final do louvor, ele falou: não vamos perder o que está rolando aqui, presta atenção, fecha os seus olhos. E eu olhei e tinha uma galera ainda viajando.
Você concorda comigo que em muitos momentos é muito difícil você se conectar com Deus? É difícil você manter os teus sentidos voltados para Ele? Eu não quero reinventar a roda nessa noite, eu quero falar o que o Senhor falou no meu coração. E a chave para a gente entender o porquê que é difícil de a gente estabelecer uma conexão palpável e real com Deus, está aqui no versículo 6. A palavra diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia, repete comigo, agradável ao paladar. Ok, a gente está aqui, você está vivo aí? Amém? Então a gente vai com um pouco mais de intensidade. Agradável ao paladar, atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Sabe o que acontece aqui? Satanás captura os sentidos do homem, e ele faz isso de uma forma muito estratégica, com uma distração pequena. Nesses dias eu tenho a impressão de que o diabo continua usando isso de uma forma muito forte. O diabo continua distraindo a nossa geração. E eu quero que você entenda que eu não estou falando de pecado, cara, porque existe um princípio nisso. Nem toda distração é pecado. Instagram é pecado? Facebook é pecado? Conversar durante a palavra é pecado? Não. Eu não leio um versículo que fala assim: se conversares, serás apedrejado e queimarás no fogo do inferno. Agora, nem toda distração é um pecado, mas todo pecado é uma distração. E o meu ponto é, de forma muito sutil, o diabo tem tocado nos nossos olhos, nas nossas intenções, na nossa mente, no nosso coração. Entenda, essa não é uma palavra de condenação sobre você. Eu não estou falando que você está vendo o que você não deve. O que eu quero falar para nós hoje é que existe algo maior e mais profundo. Jesus deseja ter os nossos sentidos de volta. Jesus deseja ter os nossos sentidos de volta. Ele deseja ter os nossos olhos. Ele deseja ter as nossas intenções, todo o nosso coração, toda a nossa alma voltada para Ele. Mas existe algo prático aqui. Satanás direcionou boa parte da intenção dele nisso. Ou seja, eu vou distrair o homem e ele vai perder a conexão que ele tinha. Agora, para a gente entender o que nós perdemos, a gente tem que entender o que Deus colocou sobre nós. Você está comigo? Amém? Volta um pouquinho em Gênesis 2, no verso 7. E aqui eu creio que está uma chave para a gente entender o que nós perdemos. Você achou, amém? Gênesis 2,7 fala assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Fala comigo, fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Um ser vivente, vai lá, repete aí. Sabe, a tradução dessa palavra fôlego de vida, ou melhor, ser vivente, quando Deus fala que Ele soprou, algumas versões diz que Deus, Ele colocou o hálito dele no homem. E a tradução literal para isso aqui é uma palavra do hebraico que significa nefesh. Repete comigo, nefesh. E nefesh significa sopro vital. Vital significa tudo aquilo que é necessário para a manutenção da vida, ou que afeta de maneira essencial o homem. Então pensa comigo, Deus forma o homem, Deus faz tudo o que Ele tinha que fazer, rola todas as paradas, Deus fala assim: mas falta uma coisa. Eu preciso soprar sobre o homem algo que vai dar para ele uma manutenção de vida. Eu preciso afetar esse homem de forma essencial e profunda. E Deus sopra sobre o homem. Cara, você tem que entender isso. No princípio, Deus depositou no homem algo que era dele, era a essência dele. E foi exatamente isso que Satanás roubou com o pecado. Ele tirou de nós toda a nossa conexão e a nossa plenitude, que antes era gerada totalmente em Deus. Então o pecado, ele não só distancia o homem de Deus, mas ele também abre uma lacuna no homem. Agora presta atenção, eu vou falar para você uma frase inteligente para você postar no seu Facebook depois. Existe um buraco no homem do tamanho de Deus.
Isso foi Dostoiévski quem disse, um cara famosão. Existe um buraco no homem do tamanho de Deus. E quando eu li essa frase eu falei, yes, é isso. O pecado, cara, Deus quando cria um homem, Ele não cria um homem com parcialidade. A palavra diz que Ele cria um homem à sua imagem e semelhança. Então é como se Deus colocasse um espelho e falasse, é isso, eu quero alguém como eu. E eu vou colocar no homem algo que eu vou poder ter conexão com Ele direta, no momento que eu precisar e a hora que quiser. Então você entende o que o diabo tem roubado de nós? Você entende o que é uma distração? E agora eu vou fazer aqui uma teoria da conspiração. Quero que você viaje comigo. Você já viveu um momento de adoração profunda, onde você se sentiu completamente conectado com Deus? A gente teve um acampamento, e a gente teve momentos muito intensos lá. Teve um dia lá, não sei se você lembra, acho que foi no domingo de manhã, que a gente estava ministrando adoração. E foi um tempo muito intenso. Jesus estava palpável naquele lugar. Eu não sei você, mas nesses momentos eu sinto que eu estou onde eu deveria estar. Eu falo, mano, é isso aqui. Senhor, uma coisa eu vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Sabe o que é isso? É quando a gente consegue encontrar nefesh dentro de nós. Manutenção de vida. É quando a gente volta para a viração do dia e a gente fala, você tem tudo em nós. Você tem os meus olhos de novo, o meu coração, os meus sentidos são seus. Nefesh. Cara, a gente não pode mais ficar distraído. A gente não pode mais ficar distraído. Por isso que quando você vem para adoração, e obviamente eu vou puxar a sardinha para o meu lado, caramba. Quando você vem para adoração, você não pode vir de qualquer jeito. Porque é nefesh que vai rolar ali. Você vai restabelecer, você vai reconectar, você vai voltar e vai falar, Jesus, eu estou aqui, como foi no princípio, e eu quero você de novo. Vem porque eu te quero e você tem tudo em mim. Nefesh, essência, manutenção de vida. Sabe, eu creio que essa é uma noite onde Deus vai fazer isso. Cara, pensa comigo como seria se os nossos sentidos fossem restabelecidos como foi no Éden. Se a gente não demorasse muito para parar de se prender em algumas coisas e de fato a gente vivesse totalmente para o Senhor. Sabe, eu creio que essa conexão, uma vez restabelecida, cara, ninguém vai poder parar a gente. Sabe, a gente não vai ser uma geração que vai atingir propósito porque a gente faz eventos legais ou grandes coisas. A gente não vai atingir o nosso propósito porque a gente tem um canal no YouTube, a gente tem, 7 milhões de visualizações. A gente vai atingir o nosso propósito quando a gente encontrar nefesh, ouvir a voz do nosso Deus e liberar isso sobre a nossa geração. Isso é propósito geracional. Propósito geracional. Deus deseja fazer isso em nós. Ele deseja restabelecer conexão diária, todos os dias. E Ele vai fazer isso hoje. Eu creio nisso. Eu não sei o quão distante você está do Senhor, mas eu sei que essa é uma noite onde Ele vai capturar os teus sentidos de volta. Sabe o que é mais interessante? Dos 3 pontos que a gente vai falar aqui nessa noite, grava uma coisa só. Ele é o mais interessado nisso tudo. É Ele quem restabelece o convite. É Ele quem fala, volta, eu estou aqui de novo. A Mari, ela compartilhou o que Deus falou com ela, e ela compartilhou a frase que eu anotei na minha palavra. De Gênesis a Apocalipse. Deus, Ele vive, Ele revive o Éden. O homem peca, sai do jardim. Deus podia muito bem deixar quieto. Falou, quer saber? Não rolou. Deixa os caras se matar lá embaixo. Mas Ele vem. Ele vem por Moisés, Ele vem por Abraão. Ele continua dizendo, eu estou aqui e eu quero de volta. Isso não foi suficiente. Passa o Antigo Testamento, Ele fala, quer saber? Eu vou descer aí
porque eu não estou aguentando de saudade, eu preciso ter eles perto. E aí Deus, ele vira um homem, ele fala: é isso aí, ó, eu estou aqui entre vocês, vamos aí. Ele é o mais interessado em restabelecer conexão comigo, com você, cara. E ele está aqui nessa noite. Feche seus olhos. Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele está falando ao seu coração. Ele está te envolvendo. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Não é sobre nós. Não é sobre o que nós temos. Não é sobre o que nós podemos fazer. É tudo sobre Ele. É tudo sobre o coração dEle. É tudo sobre ter de volta aquilo que um dia já foi. Ele está aqui. Ele está aqui. Amém. Abre o seu olho. Está comigo aí? Está com Jesus? Dá um abraço em Jesus aí. Caraca, você abraçou mesmo. Achei que você não ia abraçar, não. Primeira coisa, qual é? Sentidos. Os nossos sentidos. Segunda coisa que eu creio que o Senhor vai fazer nessa noite, está em Gênesis 3:8. Não sai de Gênesis, hein, mano? Fica aí, hein, velho. Só depois que a gente vai para outros bagulho. Gênesis 3:8 fala assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O que me chama a atenção em Gênesis 3:8 é que a primeira atitude do homem, quando de fato a natureza pecaminosa entra nele, o primeiro passo que ele dá é para fora de Deus. O primeiro passo que o homem dá é se distanciar daquele que tinha plena conexão dele. A palavra diz que Adão e Eva, eles pecam e eles saem e se escondem atrás de um lugar. A segunda coisa que eu quero que a gente entenda nessa noite, e que mais uma vez Deus vai liberar sobre nós, é morada. Repete comigo: morada. Sabe quando um homem peca e literalmente ele se distancia do Senhor e vai atrás de um arbusto, ele não estava simplesmente se escondendo. O que eu creio que Adão e Eva fizeram aqui, eles perderam um senso de habitação em Deus. Porque a palavra diz, a gente vai ver daqui a pouco, que eles ouviram os passos do Senhor e eles viram o Senhor como uma brisa suave. Isso fala para nós que havia uma procura e um encontro nessa brisa suave. Lugar secreto, amém? Tinha isso. Só que a primeira coisa que o homem faz e o pecado gera nele é: não é isso, se esconde. Senso de habitação em Deus, o homem perde isso. Ele perde isso completamente. Mas eu fiquei bolado nesse lance da brisa do dia. Fiquei brisado nisso. E eu quero tentar te explicar um pouco mais uma vez, o que a gente perdeu aqui. Vai comigo em 1 Reis 19. Essa brisa suave, ela aparece de novo numa outra passagem. E eu creio que isso é profético para a nossa geração. Quinta-feira a gente estava num casamento do Danilo, irmão do Caio, filho do pastor Corsini. A gente estava numa mesa, eu e meu irmão e o Felipe de Florianópolis, primo do André. E a gente estava compartilhando um pouco sobre coisas que a gente crê que Deus está fazendo na nossa geração. E a gente estava ali compartilhando, a gente estava sendo edificado. E o Felipe compartilhou coisas que Deus tem falado ao coração dele e cruzou exatamente com o que eu ia falar aqui. Existe algo que o Senhor está fazendo nesses dias e você precisa entender isso, porque se a gente não entender e não buscar, provavelmente a gente perca. Gênesis 19, vamos?
1 Reis, perdão. Eu tô com o bagulho do Gênesis, cara. Acho que eu vou mudar meu nome. 1 Reis 19. Vamos lá, a partir do verso 11. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a cabeça para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Cara, o que aconteceu aqui? Vou tentar explicar rapidinho para você. Elias, ele tinha acabado de derrotar os profetas de Baal. Ele tinha matado uma galera. Jezabel fica sabendo disso. Era uma mulher sinistra, do capeta. E ela fala assim: Elias, que os deuses me matem, se até amanhã nesse horário eu não tiver te matado. E aí ela começa uma caça contra esse cara. E esse cara, ele fica amedrontado e ele corre para um monte Horebe. E ali Deus fala assim: Elias, vai lá que eu quero falar com você. Ele vai. E aqui a palavra diz que veio um vento muito forte, que estremeceu tudo. Deus não estava nele. Veio fogo, Deus não estava nele. Veio terremoto, Deus não estava nele. E então veio uma brisa suave. E aí Deus fala: é isso, Elias, vem. O que você está fazendo aí? E aí Elias, ele ouve o Senhor. E basicamente Deus pede para Elias fazer 3 coisas. Deus pede para Elias ungir 3 caras: Hazael, Jeú e Eliseu. Então Elias fala que ele estava com medo. E Deus fala assim: Elias, fica tranquilo, vai dar tudo certo, eu vou estar com você. Sai daí. Só que você precisa fazer uma coisa: unge esses 3 caras. Unge eles, porque eles vão te ajudar a fazer e terminar o que você precisa ser feito. E aí Elias, ele ouve aquilo, ele fala: beleza, sai fora. E o primeiro cara que ele vai atrás, quem é? Eliseu. Ele vai atrás de Eliseu. E você pode ler depois na sua casa o versículo 19. É muito legal. Essa é a passagem que a gente canta. E eu queimei minhas carroças. E eu, sabe? É isso. Elias vai atrás de Eliseu e ele fala assim: Eliseu, eu preciso te ungir, porque Deus quer continuar fazendo as coisas. E ele mandou eu te ungir. Eu tenho que ungir mais 2 caras. Ele unge Eliseu. Eliseu fala assim: tá bom, é isso. Ele vai. Eliseu, ele queima as carroças dele. Ele beija os pais dele. E ele volta para Elias. Só que tem um porém nessa história. Depois você pode ler. E a palavra diz que Elias, ele não unge os outros 2 caras que ele tinha que ter ungido. Ele não termina o que Deus tinha pedido para ele fazer. Quem faz aquilo que Elias tinha que fazer? Eliseu. Eliseu foi o cara que falou assim. Mais para frente, Elias, ele sabe que ele vai ser retirado, Deus vai levar ele. E ele fala assim: Eliseu, para de me seguir, eu preciso ir. Ele fala: não, eu não vou, você não está ligado. Eu não tenho para onde voltar, cara. Eu não tenho mais nada. Eu queimei todas as minhas possibilidades. Eu não volto mais para nenhum lugar, eu não tenho para onde ir. Eu vou para onde você for, porque eu quero o que você tem. E aí Elias libera o manto profético sobre Eliseu. Eliseu pega isso. Mas qual é a chave aqui? A chave está no que a gente leu, no verso 12. Entenda, quando Deus fala que ele não estava no terremoto, ele não estava no vento forte, nem no fogo, ele estava na brisa suave. Até o momento, Deus ainda não tinha se revelado a Elias dessa forma, como brisa suave. E a conexão que existe aqui é que Eliseu era o cara que conhecia o Deus da brisa suave,
Por isso, Elias vai e unge ele. O que isso fala para mim? Vamos voltar para o nosso tópico, morada. Deus está levantando uma geração, cara, que sabe que não tem mais para onde voltar. É uma geração de Eliseu. Eu creio, o meu coração queima por isso. Só que essa é a geração que mais do que queima as coisas, essa geração que mais que se despedir dos pais, a chave está na brisa suave. É a geração que conhece o secreto. É a geração que fala: Jesus, eu estou aqui de volta para a brisa suave, na viração do dia. Eu não vou mais atrás de arbusto. Eu não vou mais correr atrás de me esconder. Eu vou voltar para a brisa. Porque eu não tenho para onde voltar, Deus. Eu não tenho para onde ir. Você entende isso? Sabe, senso de morada, habitação em Deus. Habitação em Deus. Habitação em Deus. Nós vamos viver isso de novo. Eu creio, nessa noite. Eu não sei, cara, atrás de qual arbusto que você está. Mas agora a gente precisa lembrar do que Jesus falou. Ele nos chama de morada. Jesus vem e ele fala: quer saber? Eu quero habitar em vocês também. Você é a minha casa. Chega de correr atrás de arbusto. Chega de correr atrás de árvore. Na prática, do que eu estou falando? Cara, mesmo quando você pecar, Deus está na brisa suave. Ele quer você de volta. Ele não quer que você espere as coisas ficarem organizadas, bem feitas, para que daí você encontre brisa. Ele continua descendo na viração do dia, todos os dias. Ele está na brisa suave. Entende? Isso faz com que a gente também comece a repensar algumas coisas. E quando eu orei por isso, quando eu estava pensando nisso, meditando, o Senhor começou a falar muito comigo sobre apego. E Deus fez uma pergunta crucial para mim. Eu já falei isso com a minha esposa, já está tudo certo, já confessei para ela. Mas um dia lendo isso, Deus falou assim: Paulinho, ok, você sabe que eu quero ser esse lugar, você sabe que eu estou na brisa suave, mas muitas vezes você continua correndo atrás de coisas. Quando nós perdemos o nosso senso de habitação em Deus, automaticamente a gente também cria uma necessidade de se apegar em alguma coisa. Porque o homem foi criado para estar com Deus e para estar em Deus. E um dia Deus falou para mim assim: então tá bom. E se amanhã você acordasse e a sua esposa estivesse morta do seu lado? Você ia continuar me amando da mesma forma? Você ia continuar desejando estar comigo todos os dias? Sei que Deus não vai fazer isso, pelo menos eu espero. Mas em outras palavras, o que Deus está falando para mim é: Paulinho, você se apega em coisas que, na verdade, você está atrás de mim. A afirmação que às vezes você espera da sua esposa, eu quero que você escute da minha boca. Toda a plenitude que talvez você espera que ela te dê, eu quero que você experimente de mim. Eu quero que você entenda comigo hoje: nós somos faltantes, cara. Falta coisas em nós. Nós temos lacunas, nós temos marcas. Eu não sei qual é a sua, eu tenho as minhas. Vou te falar que não é meio sinistro. Estamos num processo aí, Jesus está lapidando o barro, mas todos nós temos. E a gente tem que parar de se apegar a coisas e a pessoas. Vocês entendem o que eu estou falando? É um lugar que quem pode preencher é só Jesus e mais ninguém. Existe um vazio em nós do tamanho do nosso amado.
Ele deseja reestabelecer esse senso de morada em nós. Foi isso que Eliseu entendeu. Ele falou: quer saber? Chegou a minha hora, Deus. Eu não quero ter nada para me apegar. Então quer saber? Vamos tacar fogo. Vamos matar os bichos. Porque eu não quero ter garantia nenhuma. O Senhor é a minha única garantia. Essa noite Jesus vai fazer isso com a gente, cara. Você não está entendendo. Eu creio que tem pessoas aqui que vão sair desse lugar com essa convicção de que só tem o Senhor. Isso basta. Isso basta. Você vai namorar, você vai casar, você vai ter filhos, você vai... Ok, eu não estou falando para você viver perdido, sei lá, vagando pelo mundo. Entendem isso? O que está em jogo aqui é prioridade. Fala comigo, prioridade. É isso. Eu creio nessa geração. Uma geração que entendeu e está voltando todos os dias para a brisa suave. Essa é a geração da brisa suave, do secreto, do escondido. Amém? Está comigo aí? Amém? Fala para quem está do seu lado, brisa suave. Até aqui tudo bem? Vocês estamos juntos? Preciso saber. Estou viajando muito ou vocês estão comigo? Amém? A gente está caminhando para o final. Então, 3 coisas. Primeira coisa que Deus vai tocar em nós essa noite, quais são? Ok, 3 coisas que Deus vai fazer nessa noite, que Ele já está fazendo. Primeira coisa, qual é? Sentidos. Segunda coisa, qual é? Morada. Terceira coisa que eu creio que a gente vai viver nessa noite e que o Senhor vai liberar sobre nós é bondade. Repete comigo, bondade. E agora é hora da gente voltar lá para Filipenses 3. Volta lá. Sabe, quando Paulo fala isso, que ele não tem nada e que ele perdeu tudo, Paulo está sendo literal no que ele está falando, cara. Se você voltar um pouquinho, se eu não me engano, no capítulo 9 de Atos ou 8, fala da conversão de Paulo. E Paulo foi um cara que viveu essas 3 realidades que a gente está falando nessa noite. Paulo teve os sentidos dele literalmente tocados. Quando ele se converte, a palavra diz que ele fica cego por 3 dias. Bicho, Paulo era um cara ruim. Se fosse os dias de hoje, Paulo seria um cara tipo do Estado Islâmico, assim. Ele caçava os crentes e o trampo dele era botar os caras na cadeia. E aí, um dia, a palavra diz que o próprio Jesus aparece para, né, aquele era Saulo, aparece para ele e fala assim: mano, você está atrás de quem? Sou eu que você procura. E a palavra diz que Paulo ele tem um encontro genuíno com o Senhor, ao ponto de ele ficar cego, literalmente. Paulo fica 3 dias cego, sem comer e sem beber. Ele vai para um lugar. Durante esses 3 dias Deus fala com um homem chamado Ananias, e Deus fala assim: Ananias, você precisa ir para tal lugar, Damasco, encontrar esse cara, e você precisa falar para ele de mim. E Ananias sabia quem Paulo era. Ele fala assim: Deus, mas como assim? O cara passa faca em geral, filho. E Deus fala assim: vai, eu só quero que você vai. Vai e fala de mim. Ananias chega lá, e a palavra diz que Ananias em nenhum momento ele condena Paulo pelo que Paulo fez aos cristãos. Depois você pode ler um pouquinho. A palavra conta a história de Estevão. Estevão foi um cara que foi apedrejado vivo. E o livro de Atos conta que Paulo foi um dos caras que concordou com isso. Paulo falou: é isso mesmo, mete a pedra. Então é esse tipo de cara que a gente está falando aqui. É esse tipo de gente que Jesus está encontrando. E quando Ananias encontra Paulo, ele fala: cara, eu estou aqui para orar por você.
posso orar por você? E eles oram, Paulo entrega a vida dele a Jesus, imediatamente ele começa a enxergar, ele é curado da cegueira dele. A palavra diz que como escamas nos olhos, Paulo começa a enxergar, e imediatamente Paulo ele vai atrás dos apóstolos, e depois ele começa o ministério dele. Sabe qual é o meu ponto aqui sobre bondade? É que se a gente vive muitas vezes caindo, escorregando nas mesmas coisas, é porque talvez a gente ainda não experimentou o Deus da bondade. Nós experimentamos o Deus da condenação. Volta comigo um pouquinho para Lucas, capítulo 15. Lucas 15. Você deve conhecer essa história já, provavelmente. Lucas 15, a partir do verso 11, é a parábola do filho pródigo. Aqui fala assim: você achou, amém? Fala comigo aí, velho, você achou, amém? Amém, então vamos lá, ó. Lucas 15, 11, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, fala comigo, 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. Aí a história continua, mas eu quero que você pule comigo lá para o verso 27. Fala assim, ó: esse lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Sabe o que eu entendo dessa história que Jesus está contando aqui? Fala comigo assim: 2 filhos, um pai, a mesma bondade. O que fez o filho voltar não foi a condenação, não foi nem a realidade que ele estava vivendo ali, cara. O que fez ele voltar não foi porque ele estava comendo bagulho de porco. O que fez ele voltar foi cair em si. E o que a palavra diz? Que ele lembrou que na casa dele tinha comida, cama, mesa, banho. Ele lembrou da bondade do pai dele. O ponto aqui é que essa parábola, ela não é sobre o filho que foi embora, ela é sobre o filho que ficou. Porque ela termina falando que o filho mais velho ficou bolado, ele não participou daquilo que estava acontecendo. E olha só o que ele fala: mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens. Como um escravo. Sabe qual é o problema? O problema é que o filho mais velho, ele não enxergava a bondade do pai dele. E ele talvez não fazia o que era errado por condenação, e não porque ele entendia bondade.
Vocês estão comigo? O meu ponto aqui é que isso faz a gente pensar principalmente sobre como a gente tem construído a nossa santidade. Olha só, santidade não é a respeito do que a gente faz certo ou faz errado. Santidade é resposta à bondade. Quanto mais bondade eu experimento, mais eu estou disposto a entregar. Então, se talvez a gente vive escorregando nas mesmas coisas e voltando para as mesmas coisas, é porque a gente está vivendo como escravo, e a gente só ouve condenação, a gente não bebe de bondade. Eu creio de todo o meu coração, com todas as minhas forças e meu entendimento, que hoje existe uma mesa posta para nós, e Jesus convida a gente a comer de bondade. Cara, enquanto você não experimentar da bondade do Senhor, talvez, muito provavelmente, você continue voltando para as mesmas coisas, porque você não experimentou do que é bom, você experimentou de culpa, você experimentou de coisa ruim, cara. Em Gênesis, tudo que Deus fala, depois que Ele termina o que Ele faz, o que é? E viu Deus que aquilo era bom. Quando Deus faz o homem, o que a palavra fala que Ele diz? E viu Deus que aquilo era muito bom. Cara, não é à toa que Deus faz questão de duplicar a bondade dele em fazer um homem, porque Ele não te quer de volta por condenação, Ele te quer de volta por bondade. É isso que Paulo fala para nós em Filipenses 3. Ele fala assim: tudo que eu tenho eu perdi para um homem, porque eu bebi de bondade. Então não é difícil para mim entregar o que Ele me pede, não é difícil para mim deixar os meus amigos, não é difícil para mim deixar algumas práticas, porque, uau, eu bebi de bondade. Ele está sendo para mim o que ninguém nunca foi. Eu apedrejei homens, eu matei pessoas, eu prendi gente da família dele, e Ele está olhando para mim, e Ele está dizendo que Ele me ama. Ele não está contando quantas pessoas eu matei, Ele sequer citou o nome de Estevão para mim, Ele só me quer por perto. Paulo teve os sentidos dele tocados, ele teve os olhos dele abertos, os olhos dele foram abertos. Paulo entendeu que a morada dele era no Senhor, ele não tinha para onde voltar, e Paulo bebeu de bondade. Sabe, nessa noite, eu creio que o Senhor vai fazer essas três coisas com a gente, e eu quero que você entenda, eu não estou falando isso, eu não estou fazendo um apelo emocional, eu não estou enfatizando uma coisa para que você acredite nisso, e você, sei lá, ache isso legal. Eu estou te falando que Jesus está aqui, e Ele quer que você entenda, que você experimente, e que você viva de bondade em bondade. Ele é bom, Ele é bom. A essência do Senhor é bondade. Em Jesus não existe sombra nenhuma de maldade, de má intenção. Ele é bom em todos os caminhos. Você está comigo aí? Ok. Era isso que eu tinha para nós essa noite. A gente vai cantar mais uma música. O pessoal que vai me ajudar, vocês podem subir já. E se você conhece essa música, eu quero que você cante junto. Ou não, você não precisa cantar, você não precisa fazer nada. Eu creio de todo o meu coração, porque eu tenho orado por isso. Eu tenho orado: Jesus, captura os meus sentidos. Eu quero acordar todos os meus dias pensando em você. Jesus, eu quero voltar todos os dias. Eu tenho orado todos os dias: Senhor, você é a minha morada,
Você é o meu lar, você é a minha habitação. E ultimamente, mais especificamente, eu tenho orado: Senhor, me ensina sobre bondade. Porque eu sou um cara que voltei e retrocedi muitas vezes. Porque todas as vezes eu voltava como um escravo, não como um filho. Eu estou fixado nesse bagulho da bondade, não sei se você já percebeu, mas eu estou viajando nisso. E o lance que a gente também tem que entender é que condenação não gera filiação. Você não vai querer ser filho de alguém que todos os dias volta para você e fala: ó, você fez isso aqui de errado, volta e faz de novo. Você não quer ser filho de alguém que você, quando faz uma parada errada, você vai lá e ele fala: volta, vem de novo. Você quer ser filho de alguém que quando você erra e vai para ele e fala: ok, vamos lá, você está no processo e eu vou te ajudar. Vem, você precisa ouvir a minha voz, talvez um pouco melhor. Você precisa entender o que eu realmente quero. Olha só, volta de novo para casa. E vamos lá. Bondade gera filiação. Acusação te faz escravo. Está comigo? Amém? Feche seu olho. Prazer maior do que te encontrar. Não há lugar que eu queira ir se você não for. Não há lugar que eu queira ir se você não for. Minha casa é você. Você é o meu lar, é onde eu quero estar, é onde eu quero estar. Minha casa é você, você é o meu lar, é onde eu quero estar, é onde eu quero estar. Você comigo, não há prazer maior do que te encontrar. Não há lugar que eu queira ir se você não for. Não há lugar que eu queira ir se você não for. Minha casa é você, você é o meu lar, é onde eu quero estar, é onde eu quero estar. Minha casa é você, você é o meu lar, é onde eu quero estar, é onde eu quero estar. Amém. Permanece com seus olhos fechados. Esse não é um apelo de arrependimento. Esse não é um apelo para você se sentir mal e vir aqui. Esse é um apelo para você que deseja beber de bondade. Jesus não está te convidando a vir aqui porque Ele quer que você se sinta mal. Ele está falando assim: eu sou bom, eu quero que você venha provar do quão bom eu sou. Se isso faz sentido para você, eu quero que você venha aqui, porque você vai responder à bondade agora. Você vai responder à bondade, você vai dizer: Jesus,
Talvez eu estou vivendo como um escravo, mas você é bom. Eu quero ser filho, eu não quero ser escravo. O altar está aqui, você fica à vontade. Jesus está aqui, a mesa está posta. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Nele não existe sombra de condenação. Nele não existe sombra de maldade. Nele não existe sombra de má intenção. Nele não existe sombra de má intenção. É onde eu quero estar. Ele é bom. 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 Ele nos chama de casa. É Ele quem canta isso sobre nós. É Ele quem diz: você é o meu lar, você é a minha casa, você é a minha habitação, você é onde eu quero estar. Você não está entendendo? Enquanto nós cantamos que Ele é o nosso lar, Ele diz o mesmo ao nosso respeito, porque Ele é bom. Ele é bom. Ele nos chama de casa. Chama de lar, habitação, porque Ele é bom, Ele é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. É onde eu quero estar. É onde eu quero estar. Vamos juntos, minha casa. Minha casa é você é o meu lar, é onde eu quero estar, é onde eu nasci para viver, é onde eu quero estar. Minha casa é você, você é o meu lar, é onde eu quero estar, é onde eu quero estar. A minha casa é você. Você comece a orar agora. Se você fala em línguas, comece a falar em línguas. Você que está aí atrás, você pode levantar também. A gente já está encerrando, a gente vai demorar muito. O Senhor vai liberar bondade sobre nós essa noite. Bondade. Você vai provar de bondade nessa noite. Você vai provar de bondade nessa noite. Ele está liberando bondade sobre você. Bondade, 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 bondade. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. Bondade, recebe 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 bondade. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Minha casa é o meu lar. Você não é escravo, você é filho. Você é filho, porque Ele não te condena. Ele não te condena. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Continua orando. Erga sua voz. Erga sua voz, erga sua voz. Tem pessoas que ainda não receberam bondade. Você ainda está se vendo como um escravo. Você ainda se vê como um escravo. O Senhor está liberando filiação sobre nós. Paternidade, paternidade. Nós não queremos ser filhos de um pai que não é bom. E nós não somos filhos de um pai que nos condena. Todo arrependimento vem por bondade nessa hora. Nós declaramos
Nós declaramos todo arrependimento vem por bondade agora. Bondade, bondade. Nós nos arrependemos porque o Senhor é bom. Nós nos arrependemos porque Ele é santo. Porque Ele é santo. Ele é santo. E nós queremos ser santos como Ele é. Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Ora, 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 ora. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Se você precisa confessar alguma coisa, essa é a hora. Mas presta atenção, você não vai confessar porque você é um escravo. Você vai confessar porque você entendeu que Ele é bom. Fala para o Senhor, deixa Ele ouvir a tua voz. E agora nós vamos começar a orar pelos nossos sentidos. Nós vamos orar pelos nossos sentidos. Eu quero que você coloque a mão sobre os seus ouvidos, sobre o seu coração, sobre a sua mente. Você vai começar a orar: Senhor, abre os meus ouvidos. Senhor, abre os meus ouvidos. Eu quero que você comece a orar agora por clareza. Ora por clareza, fala: Senhor, eu quero ouvir a tua voz de forma mais clara. Eu quero te ver. Senhor, eu quero pensar em você. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero conhecer os teus caminhos, as tuas intenções. Clareza, 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 clareza. Nós seremos uma geração que vai alcançar propósito, porque nós conhecemos a voz do nosso amado. Nós conhecemos a voz do nosso amado. Nós conhecemos a voz do nosso amado. Agora você vai orar sobre morada. Você vai orar: Senhor, faz de mim a tua habitação, porque você é o meu lar. Se você precisa confessar a Ele, talvez você está se escondendo atrás de arbustos, talvez você está correndo atrás de outras casas. O Senhor está tirando isso nessa noite. O Senhor está te tirando de casas que não fazem parte dEle. O Senhor está tirando de nós agora toda necessidade de aprovação. O Senhor está tirando de nós toda insegurança. O Senhor está tirando de nós todo medo. O Senhor está tirando de nós agora toda necessidade de amizades que talvez não edificam. E a gente está fazendo dessas amizades a nossa casa. O Senhor está removendo isso agora por bondade. Por bondade, por bondade, por bondade. Espírito Santo, eu oro para que você libere bondade. Remoção por bondade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor está levantando uma geração nessa noite que decide ser santo, porque Ele é santo e porque Ele é bom. Fique em pé no seu lugar. Viver é perder. Esse foi o nosso tema nessa noite. Viver é perder. Sabe o que significa? Que a gente não vai pensar duas vezes antes de Jesus pedir alguma coisa para nós. Porque nós entendemos que a nossa vida é Ele, está nele, é por Ele. Nós só temos Ele. Bondade. Quero que você feche seus olhos agora. Eu quero que você sorria agora. Bondade. Isso é bondade. Você está na frente de um Deus que é bom. Ele 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 é bom.
Ele é bom. Ele é bom. Minha casa é você. É onde eu quero estar. É onde eu quero estar. Minha casa é você. essa é a nossa oração, Jesus. É o meu lar. É isso que nós queremos te falar nessa noite. Onde eu quero estar. É isso que a gente quer te falar nessa noite. Onde eu quero estar. Minha casa é. Você, você é o meu lar. É onde. Uma última vez, só as vozes. Minha casa é. Minha casa é com você. Jesus, nós te louvamos por essa noite. Você é bom. Você é movido por bondade. Desde o princípio foi assim. E o Senhor não muda. O Senhor continua sendo o mesmo. Pai, eu oro para que nessa noite a gente não viva uma experiência, mas eu oro para que convicção seja ativada nessa noite. Convicção, eu oro por convicção, Senhor. Convicção de que o Senhor é bom. E nós entendemos que o Senhor quer os nossos sentidos. Nós nos arrependemos porque talvez a gente está escutando, vendo, pensando em outras coisas, distrações, e a gente viu que você é bom, e o Senhor tem tudo em nós. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é a nossa morada, é a nossa habitação, porque você é bom, você é bom, e nós queremos voltar todos os dias, como foi no princípio, na viração do dia, te encontrar na brisa suave. Obrigado porque o Senhor manifestou bondade sobre nós. Conserva os nossos corações nisso. Nós te louvamos, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o domínio, toda a majestade, todo o poder, pelos séculos dos séculos. Tu és aquele que era, Tu és aquele que é, Tu és aquele que há de vir, Tu és aquele pelo qual todo joelho vai se dobrar. Tu és o leão da tribo de Judá, o amado da nossa alma. Tu és o príncipe da nossa paz. Tu és o rei da bondade. Em você, Senhor, habita tudo aquilo que é bom, e nós te amamos. Conserva o nosso coração em quem você é, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.